Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, deixem o like, se inscrevam se não forem inscritos e compartilhem muito, hein? Bom, quando a gente pensa na Idade Média, o que vem na cabeça? Geralmente é castelo cinzento, lama pra todo lado e uma galera meio ignorante, né? Mas e se eu te dissesse que quase tudo que Hollywood ensinou sobre essa época tá errado? Se prepara para descobrir um período cheio de invenções incríveis e estruturas sociais que, olha, são bem mais complexas do que a gente imagina. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa: foi mesmo uma idade das trevas? Esse é o principal mito que a gente vai derrubar hoje. Pode se preparar para uma viagem que vai desconstruir um monte de coisa que a gente aprendeu e mostrar um lado da história que, sério, pouco a gente conhece. A ideia aqui é bem simples. A história real é muito mais interessante que a ficção. A gente vai explorar uma versão bem mais complexa, mais colorida e, vamos ser sinceros, muito mais maluca da vida lá entre os anos 500 e 1500. Se prepara para ficar de queixo caído com o que a gente vai descobrir junto. Ok, vamos começar botando abaixo algumas das ideias mais batidas e erradas sobre o período medieval. Essa primeira parte vai direto ao ponto para corrigir o que a cultura popular enfiou na nossa cabeça. Bora desmascarar esses mitos e revelar o que realmente acontecia. O primeiro mito, e esse é um clássico, a Terra plana. A verdade, a galera que estudava na Idade Média sabia sim que a Terra era uma esfera. Esse conhecimento vinha lá dos gregos antigos e nunca se perdeu de verdade. Essa história de que todo mundo achava que a Terra era uma pizza é, na verdade, uma invenção bem mais nova, lá do século XIX. Curioso, né? E aqui vai outro clássico, a falta de higiene. A gente tem essa imagem de gente imunda, que não via água e sabão nem por decreto. Mas será que era assim mesmo? Vamos dar uma olhada no que a história diz sobre os hábitos de limpeza daquela época. O resultado pode ser bem surpreendente. Pois é, na real, a limpeza era bem valorizada sim. Os banhos públicos, que eram um costume herdado dos romanos, bombavam. Eram tipo centros sociais, onde o pessoal se encontrava para relaxar e botar o papo em dia. E para disfarçar os cheiros, eles usavam muitas ervas aromáticas e perfumes. Com certeza, a Idade Média não era esse festival de sujeira que a gente aprendeu a imaginar. E os cavaleiros, hein? Aquela imagem do cara engessado numa lata de metal, super desajeitado, que precisava de um guindaste para subir no cavalo, isso é coisa de filme. Mas será que na vida real era assim? Vamos descobrir a verdade por trás desse mito do cavaleiro de lata. Agora, olha que interessante o peso. Uma armadura completa de placas pesava, na média, de 20 a 25 quilos. Parece bastante, né? Mas o segredo é que o peso era distribuído de forma perfeita pelo corpo todo, o que deixava tudo bem mais fácil de carregar. Um cavaleiro treinado conseguia se mexer com muita agilidade mesmo com toda essa proteção. E para ter uma ideia ainda melhor, se liga nessa comparação. O equipamento completo de um bombeiro, hoje, pode passar dos 30 quilos. Então, um cavaleiro medieval não só conseguia se mover, como podia correr, lutar e subir no cavalo sozinho. Agilidade era tudo na batalha, e a armadura era feita exatamente para permitir isso. Beleza, já quebramos alguns mitos bem famosos. Que tal a gente mergulhar agora no dia a dia da Idade Média? Se prepara para conhecer uns costumes bem bizarros e fascinantes da vida dessa galera. A realidade, como sempre, era bem mais estranha do que a ficção. Já ouviu falar em sono bifásico? Pois é, o pessoal não dormia 8 horas seguidas, não. O normal era ter o primeiro sono quando anoitecia, aí eles acordavam por 1 ou 2 horas no meio da madrugada para rezar, conversar ou até fazer umas tarefas, e depois voltavam a dormir no segundo sono até de manhã, e isso era considerado super normal e saudável. E a moda, então? Era uma coisa. Tinha os sapatos chamados polainas, que eram puro símbolo de status. Quanto mais rico e importante fosse o sujeito, maior era a ponta do sapato dele. Tinha umas que eram tão longas, mas tão longas, que o cara tinha que amarrar a ponta no joelho para conseguir andar. Imagina a cena. Isso aqui pode até parecer piada, mas era levado muito a sério. Animais podiam ir a julgamento. Porcos, ratos, até insetos enfrentavam processos na justiça, com direito a advogado de defesa e tudo, se causassem algum prejuízo. Existem registros de porcos condenados à forca e até de ratos que foram excomungados. Bizarro, né? E os esportes? O bisavô do nosso futebol era um evento completamente selvagem. Eram aldeias inteiras jogando umas contra as outras. O objetivo era levar uma bola de couro até a igreja da vila rival. Regra? Quase nenhuma. A violência era tanta que o jogo chegou a ser proibido várias vezes. Era praticamente uma guerra disfarçada de esporte. Mas a Idade Média não foi só coisa esquisita e violenta, não. Foi também um período de muita inovação.
Nessa parte, vamos ver algumas invenções, projetos geniais e costumes únicos que surgiram naquela época. A criatividade do povo medieval vai surpreender. Uma das invenções mais revolucionárias foi a dos olhos. Para pensar o que isso significou para monges que copiavam livros, para estudiosos, para artesãos que já estavam com a vista cansada. A chance de continuar lendo e trabalhando por mais tempo simplesmente impulsionou o conhecimento de um jeito absurdo. Essa aqui é pura genialidade militar. As escadas em espiral dos castelos quase sempre subiam no sentido horário. Sabe por quê? Porque isso dava uma vantagem enorme para o defensor destro que estava lá em cima. Ele tinha espaço de sobra para usar a espada. Já o atacante, que também era destro e estava subindo, ficava com o braço preso no pilar central, um detalhe simples que podia decidir uma batalha. Nas margens dos livros medievais, era comum achar os desenhos bem estranhos. Coelhos super violentos caçando e até matando pessoas. Não era erro do desenhista. Era um tipo de humor da época, uma piada sobre o mundo invertido, onde os fracos se tornam os poderosos. Era um jeito de tirar um sarro da ordem social da época. A principal bebida do dia a dia não era a água, era a cerveja. É que a água dos rios e poços muitas vezes estava contaminada. Já a cerveja, por passar por um processo de fervura, matava as bactérias e era muito mais segura. Era uma cerveja fraquinha, claro, bem nutritiva e todo mundo bebia, de criança a idoso. Matava a sede e ainda alimentava. E para terminar, vamos ligar o passado com o presente. Muitas coisas que a gente faz e fala hoje em dia têm raízes bem surpreendentes nesse período da história. Se prepara para descobrir como a Idade Média ainda está viva entre nós, de jeitos que a gente nem imagina. Por que a gente fala saúde quando alguém espirra? A origem disso é bem sombria. Na época da peste negra, um espirro podia ser o primeiro sinal da doença. Dizem que o Papa da época decretou que as pessoas deveriam dar uma bênção, como uma pequena reza, para a alma de quem podia estar prestes a morrer. É um costume que ficou por séculos, mesmo que a gente tenha esquecido o porquê. E olha, o fim da Idade Média não foi um interruptor que alguém desligou. Foi uma transição lenta, marcada por eventos que mudaram o mundo para sempre. Como a invenção da prensa, que espalhou a informação para todo mundo, a queda de Constantinopla, que foi um marco simbólico, e o começo das grandes navegações que abriram o mapa do mundo. Caramba, que viagem, hein? Dos tribunais de animais até a genialidade das escadas de castelo, a Idade Média foi uma época de contradições, bizarrices e muita, mas muita inovação. A gente viu que não era uma idade das trevas, mas um período super complexo e vibrante que ajudou a moldar o nosso mundo. E isso leva a gente para uma reflexão final. Depois de tudo isso, fica a pergunta: qual dessas invenções ou ideias da Idade Média tem o maior impacto no mundo de hoje? A resposta talvez seja mais surpreendente do que a gente pensa.